é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva
Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Estamos aqui reunidos para mais um culto, onde juntos iremos estudar e meditar sobre a palavra do Senhor para nossas vidas. O texto que eu gostaria de estudar com os irmãos se encontra em Mateus capítulo 5, um texto bem conhecido. Aliás, dois textos bem conhecidos. O primeiro texto é o texto das bem-aventuranças e o segundo texto é o texto do sal e da luz do mundo. E eu queria propor para os irmãos essa noite uma perspectiva diferente de enxergar esses textos. Eu creio que todos nós temos um objetivo em comum. Todos nós buscamos ser cidadãos do reino. A grande pergunta é como nós podemos ser bons cidadãos do reino. E Jesus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele nos ensina a como sermos bons cidadãos do reino. Como eu já tenho falado com os irmãos em outros estudos, outras mensagens, Deus é um Deus santo, e Deus, por ser santo, não aceita qualquer coisa. Deus, por ser santo, não espera nada menos do que a nossa santidade, como está escrito em Levítico: sede santos, porque eu sou santo. A pergunta é como ser um cidadão de um reino, de um rei santo, sendo que eu sou pecador. E a resposta a essa pergunta se encontra na primeira bem-aventurança. Olha só o que fala o texto aqui no versículo 3. Capítulo 5 de Mateus, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós fomos habituados a imaginar que a pobreza de espírito pudesse estar relacionada com diversos fatores. Alguns desses fatores relacionados até mesmo a questões socioeconômicas. Alguns chegaram a pensar que se de fato eu fosse pobre, eu estaria mais próximo do reino dos céus. Não é isso. O texto é um pouco mais profundo do que essa visão apenas socioeconômica. Quando o texto fala sobre pobres de espírito, ele está dizendo exatamente da nossa impossibilidade de, no nosso pecado, servirmos a um Deus santo. Quando eu reconheço a minha impossibilidade de servir a um Deus santo, eu reconheço que eu nada tenho para barganhar com Deus. Eu chego até o Senhor sem nada. Eu chego até o Senhor completamente despido de qualquer tipo de oferta. Porque tudo que eu tenho, o melhor que eu posso oferecer a Deus, está embebido em pecado. Você pode imaginar qualquer coisa que seja. Pode imaginar qualquer boa ação. Isso é incapaz de nos fazer entrar no reino dos céus. Por isso que a Bíblia fala: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando nós entramos na presença do Senhor, com o nosso coração aberto, simplesmente lavado pelo sangue do Cordeiro, reconhecendo que eu nada tenho a oferecer, mas que tudo que eu recebi é de graça, eu estou apto a entrar no reino de Deus. Mas um cidadão do reino, quando ele se torna apto, logo na sequência, olha só o que o texto fala no versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando eu entro no reino de Deus, despido de tudo que eu tenho, eu reconheço a minha pecaminosidade. Quando eu entro no reino dos céus, de fato, sem nada a oferecer a não ser o sacrifício do Cordeiro, eu choro porque eu não sou digno de estar ali.
Eu choro porque eu não merecia tanto amor. Eu choro porque a graça de Deus é infinitamente maior do que o meu merecimento. Se você for parar para pensar, o que nós merecíamos era a morte. O que nós merecíamos era o inferno. Mas Deus, em sua infinita graça, envia seu único filho para morrer por nós. E Ele nos acolhe. E nós choramos, porque não somos dignos de tanto amor. E aí o texto ele traz a palavra de consolo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nós seremos consolados. Nós somos consolados por Deus porque nós dizemos: Senhor, eu não mereço tanto. E Deus olha para nós e diz: eu sei, mas eu te amo e eu te adoto como meu filho. Não pelo que você fez, mas porque eu te amo. Eu escolhi te amar antes da fundação do mundo. O texto segue. Ele fala de uma qualidade que nós temos esquecido, que é a humildade. Olha só o que o texto fala no versículo 5. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Uma vez que eu entro no trono de graça, a sala do trono de graça, apenas com meu coração lavado, e choro porque não merecia estar ali, e sou acolhido e consolado por Deus, eu reconheço que eu não tenho nada a oferecer. E eu ajo com o meu próximo da mesma forma que o Senhor agiu comigo. É por isso que é tão estranho nós vermos um cristão orgulhoso. Porque, em virtude da graça que nos foi ofertada, nós só podemos reagir com humildade. Nós podemos seguir os passos do Mestre. O ser humilde não é algo opcional. É algo que quase que espontâneo. Nós não conseguimos tomar outra ação senão agir com humildade diante de tanto amor, diante de tanta graça. E eu preciso agir com humildade com o meu próximo. E mais ainda, eu preciso agir com humildade com meu Deus. Porque uma vez que eu chego a Ele pelo mérito dele apenas, quem sou eu para chegar ao Senhor com vaidade, com orgulho? Quantas vezes nós em nossas orações dizemos: Senhor, lembra-te de mim porque eu não sou como tal pessoa. Senhor, livra-me do mal porque eu não sou como aqueles que fazem tais e tais coisas. Senhor, se nós queremos pedir, exigir e até determinar coisas diante de nós. O cidadão do reino é humilde e ele olha para Deus e diz: Senhor, obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor é gracioso. E se for da tua vontade que eu receba determinada bênção, eu te louvarei. Mas se não for da tua vontade, eu continuarei a te louvar, porque o Senhor é bom. Percebe a diferença de postura? A diferença de postura, de humildade, tanto com Deus como com seu próximo. Mas também o texto segue. E ele fala sobre justiça. Olha só o que fala o versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Aqui cabe uma explicação rápida sobre o que o texto quer dizer por justiça. Justiça não está empregado aqui no sentido jurídico, de ser justo, na questão de equidade, de saber ser justo,
em determinadas circunstâncias. Não é isso que o texto está dizendo. Quem é o justo juiz? Deus. Deus é o nosso justo juiz. Logo, termos fome e sede de justiça significa termos fome e sede de Deus. E aí o texto diz que se nós tivermos fome e sede de justiça, nós seremos satisfeitos. E aqui entra a minha preocupação com a sua vida devocional, meu filho. Por quê? Olha só o padrão como se segue, como se fosse elos de uma corrente. Primeiramente, nós nos achegamos ao trono de graça sem nada. Somos recebidos com graça. Agimos com humildade porque reconhecemos a nossa pequenez. E nós acabamos querendo mais e mais desse Deus que é tão maravilhoso. Eu preciso conhecer mais e mais desse Deus que é tão maravilhoso. Eu quero conversar com Ele em todo o tempo. É por isso que o texto diz que o cidadão do reino tem fome e sede de justiça. Nós temos fome e sede de conhecer a Deus. Qual foi a última vez que o irmão orou? Qual foi a última vez que você meditou nas Escrituras? Nós precisamos buscar estar na face do Senhor, dia após dia, pela oração e pelo estudo das Escrituras. E quando nós ficamos assim, buscando ao Senhor, nós ficamos puros. Por quê? Porque quanto mais eu medito na lei de Deus, mais o meu coração se torna puro. É por isso que o texto segue e diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E logo na sequência diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Quanto mais eu busco ao Senhor, mais eu alcanço misericórdia. E mais Ele me purifica. Quanto mais eu recebo misericórdia, mais eu oferto misericórdia com aquele que está comigo. São duas estradas paralelas. O meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o meu próximo. Quando eu reconheço que eu sou pequeno, carente da graça de Deus, me torno humilde e eu recebo misericórdia, eu agirei da mesma forma com o meu próximo. Também agirei com ele com humildade e com misericórdia. Se você não consegue fazer isso, há algo de errado no seu relacionamento com Deus. Talvez você tenha que chegar até Ele, no seu trono de graça, e dizer: Senhor, eu não consigo fazer isso. E aí o texto me diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Você receberá misericórdia. Se você chegar ao trono de graça de Deus e dizer: Senhor, eu não consigo fazer isso, você voltará aqui ao começo da história. Deus agirá com misericórdia com você, e você chegará ao Senhor como pobre. E aí você recomeça a jornada. Você recomeça a jornada. Pastor, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Mas filho, eu te digo, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. O nosso texto segue no versículo 9 falando assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui, da mesma forma que na justiça, cabe explicar sobre a questão de paz. Apesar de ser saudável nós buscarmos sermos promotores de paz, o que o texto está nos chamando a ser é embaixadores da paz. A paz que foi selada pelo sangue do Filho
E nós convocados a sermos embaixadores dessa paz. Como Paulo diz em 2 Coríntios, de sorte que nós somos embaixadores por Cristo. Como se Deus estivesse em nosso lugar, nós suplicamos: reconciliem-se com Deus. Percebe? Reconciliação com Deus e a paz. Sejam pacificadores, sejam embaixadores da reconciliação, sejam pacificadores. Estão ligados os textos. Ou seja, não dá para nós sermos cidadãos do reino se não formos promotores do Evangelho, promotores das boas novas do Evangelho. Promotores disso que eu acabei de falar para vocês, de que as boas novas elas são de graça, que as boas novas estão abertas a todos. Nós precisamos ser promotores da paz. Precisamos anunciar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Um cidadão do reino, ele não perde oportunidade. Pelo contrário, ele está sempre alerta, atento às oportunidades que estão perto dele para que ele possa anunciar as boas novas de paz. Mas o texto segue. No versículo 10 diz assim: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nem todos aceitarão a paz. É interessante que Jesus diz: eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a guerra. E aqui a gente tem que entender o que o Senhor Jesus quer dizer. O mundo jaz no maligno. O mundo não aceita a paz de Deus. O mundo quer servir a Deus do seu jeito. Só que você já percebeu nessa exposição que eu fiz para você que não é do nosso jeito, é do jeito dele. Nós começamos sem nada, pobres. Não adianta a gente querer chegar até Deus e dizer: Senhor, eu tenho isso, olha só como eu sou. Esse é o padrão humano. O padrão humano quer estar no centro. Mas a boas novas de paz nos tira do centro e coloca Deus no centro. E isso não vai ser aceito pelo mundo. A não ser que Deus incomode o coração dos seus filhos e os transforme. Mas haverão aqueles que irão rejeitar, e não serão poucos. E esses que vão rejeitar agirão com perseguição para conosco. Amizades que iremos perder, relacionamentos familiares que serão rompidos. Por que isso? Porque nós precisamos escolher. Eu preciso valorizar acima dos meus relacionamentos, eu valorizo a Deus. E os meus relacionamentos vão olhar para mim e vão falar: olha, desse jeito que você está vivendo, eu não quero continuar vivendo com você. Eu vou seguir a minha vida do meu jeito e você segue da sua. Oportunidades de emprego serão fechadas. Porque você vai olhar e o seu chefe às vezes vai olhar para você e falar: olha, ou você faz o que eu estou mandando, ou você está na rua. E você tem que ter coragem às vezes de dizer: eu confio mais em Deus do que no meu chefe. Eu vou confiar, eu vou descansar. Eu preciso ser um promotor de paz em todo o tempo, mesmo que isso me custe a perseguição. E aí o texto, versículo 11, ele fala: bem-aventurados sois vós quando por minha causa vocês forem perseguidos, porque da mesma forma os profetas que vieram antes de vocês também sofreram perseguição. O padrão do cristianismo é a perseguição. Não é a perseguição fajuta, em que nós achamos que somos perseguidos porque não podemos, enfim, entrar num shopping porque somos cristãos. Não é essa a perseguição que eu estou falando.
Não que essa perseguição não seja legítima, essa perseguição é legítima, mas ela é muito mais social do que eu estou falando aqui hoje. Eu estou falando de perseguição no seguinte sentido: o mundo irá perseguir vocês se vocês forem de fato cristãos. Em algum momento da sua história, você vai ser confrontado a ser de fato um cristão. E nesse momento, amigos podem ser que virem as suas costas. Chefes vão virar as costas para você. E quando isso acontecer, que você não fique frustrado, mas que você fique contente. Porque profetas e mestres do passado também sofreram essa perseguição. Os cristãos do primeiro século, eles eram considerados cidadãos de segunda classe. Por quê? Porque eles não compactuavam com os valores romanos. Os cristãos dos dias de hoje serão taxados, sim, como pessoas estranhas e muitas vezes retrógradas. Amizades e contratos serão revogados. Mas vocês devem permanecer firmes, porque o relacionamento com Deus é a coisa mais importante que vocês podem ter. É interessante que os cristãos do passado não agiam com perseguição. Eles simplesmente eram autênticos. Todos aqueles que queriam chegar até eles eram recebidos com amor. Mas em nenhum momento eles baixavam a régua deles. A régua deles era mantida num nível altíssimo, o padrão de Jesus. E é por isso que Jesus entra, e aqui eu já vou entrar na história do sal e da luz do mundo. Nós somos sal. Nós somos luz. Quando nós vivemos como um cidadão do reino, naturalmente nós iremos ser sal e luz do mundo. É por isso que Jesus diz que é algo absurdo você ser sal e luz e não ter sabor, e muito menos esconder uma luz embaixo da cama. É absurdo um cristão, onde quer que ele esteja, não fazer diferença. O cristão transforma um lugar. Ou seja, ele incomoda onde quer que ele esteja. O mundo olha para ele e diz: não gosto de você. Ou eu me torno como você, ou eu vou querer ficar longe de você. Mas o cristão, ele transforma onde quer que ele esteja. Por isso é tão triste. Nós vivemos hoje esse cristianismo água com açúcar que nós vivemos, onde nós não incomodamos mais ninguém. Nós, como cristãos, não incomodamos mais ninguém. Nós, como cristãos, hoje, somos insípidos. Nós, como cristãos, hoje, não iluminamos nada. Porque nós nos amoldamos ao padrão deste mundo. Hoje a preocupação maior da igreja é ser acolhedora. Hoje a maior preocupação da igreja é que todo mundo se sinta bem. Só que nós, quando fazemos isso, nós diluímos tanto o evangelho que hoje todo mundo é evangélico. Só que o evangelho não é para todo mundo. O evangelho é para todo aquele que crê. É para todo aquele que está disposto a pagar o preço. Eu não estou dizendo que a igreja não deva ser acolhedora. A igreja deve ser acolhedora. Mas a igreja deve manter o seu padrão alto. Ela deve ser sal e luz onde quer que ela esteja. E aqui, meus irmãos, eu vou explicar o porquê disso tudo. O versículo 16 do capítulo 5 fala o seguinte:
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós vivemos como cidadão do reino, para que, por meio da nossa vida, o nome do Pai seja glorificado em todo o tempo. Eu não sei como você tem vivido a sua história, mas talvez você tenha alguma coisa para refletir. Talvez você olhe para mim e diga: pastor, eu não consigo viver dessa forma que você me disse. E eu vou dizer: tudo bem, filho. Tudo bem. Então vamos começar de novo. Vamos começar do zero. Vamos começar do começo, sendo redundante. Vamos começar lá do início, sendo pobre, reconhecendo que nada temos e que tudo dependemos de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, reconhecemos a nossa pequenez, ó Deus. Reconhecemos, ó Deus querido, quanto dependemos de Ti. E te suplicamos perdão, ó Deus, porque tantas vezes vivemos o Evangelho à nossa moda, do nosso jeito. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude nessa jornada de fé, em que nós possamos ser transformados a ponto de podermos ser cidadãos do reino. Ó Pai, obrigado porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meus filhos, eu desejo a vocês uma ótima semana. De onde quer que vocês estejam, que a boa mão do Senhor esteja com vocês e que a graça e a paz do nosso Deus, que as consolações do seu Santo Espírito possam estar com cada um que está assistindo o culto neste momento. E que onde quer que estejamos, que possa haver paz. Que Deus nos abençoe, meus filhos. Vão em paz e uma ótima semana. Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a criação, foste a cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu o que iria conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus Pai e a Jesus,
Pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou, e os mortos levantaram.